Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Diga Adeus ao Economês. Uma rúbrica que tem uma proposta de valor bastante simples. Descomplicar aquilo que é a economia e torná-la possível de entender para o comum dos mortais. Hoje temos connosco um convidado muito especial, Rui Virgínia, aqui ao meu lado esquerdo. Rui, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Luís, pelo convite. Ora, aqui o prazer é todo nosso. Sendo que o Rui é uma pessoa muito especial, é empresário, uma pessoa que está por trás de um projeto ligado ao vinho absolutamente delicioso, também um agricultor de boa monta aqui no Algarve e o pai de um dos guarda-redes do Sporting. Falaremos nisso mais à frente. Já não é do Sporting. Eu sei, mas estava aqui a puxar a brasa à minha sardinha. E portanto, Rui, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. E começamos com a pergunta da praxe. Quem é o Rui? Queres-te apresentar aos nossos telespectadores? Olha, Rui Virgínia, 56 anos de idade, não sou natural algarvio, mas tenho avós algarvios. Vim viver para o Algarve em 1975. O meu pai foi um empresário aqui na região. Adoro a região. Minha mãe foi professora primária em Armação de Pera. Vivi muitos anos em Armação de Pera, até ir para a Universidade de Évora, onde licenciei-me em Gestão de Empresas. Boa! Casei com uma algarvia do Barranco Longo, que é a marca dos vinhos que eu represento, ou que eu sou o pai dos vinhos Barranco Longo, e casado com a Sílvia, uma excelente mulher, trabalhadora, também toda muito dinâmica na área da agricultura, está a gerir uma empresa que é a Fertalgoz, uma organização de produtores de citrinos. Tenho 2 filhos, 2 atletas profissionais do futebol. Exatamente. Um joga no Everton, na Inglaterra, e outro joga no Rio Ave. Muito bem, muito bem. Já agora, o que está agora no Everton já jogou no Sporting, verdade ou mentira? Foi emprestado. Podia ter jogado mais. Podia ter jogado mais. É verdade. Se nos estão a ouvir, malta do Sporting, aquilo foi um não. Enfim, então fala-nos um bocadinho do Rui empresário. O que é que tu gostarias de destacar? Terminei a licenciatura em Gestão de Empresas, casei-me com a Sílvia. A Sílvia tem mais tradição na agricultura do que eu. Pronto. E engraçado que o meu pai quis sempre que eu estudasse indústrias alimentares, porque o meu pai estava ligado muito à indústria alimentar, e eu optei pelo mais fácil, que era tirar um curso de gestão que dava para tudo. Claro. Eu não sabia ao futuro, instalei-me como jovem agricultor em 1995. Mas o teu pai tinha alguma coisa a ver com o negócio agrícola? Não, era mais na parte alimentar, carnes, e depois até teve uma empresa que era ligada a presuntos e a enlatados. Andou sempre na indústria alimentar. Certo. E depois, em 95, instalei-me, tal como eu estava a dizer, como jovem agricultor, mas foi só nos citrinos. Certo. Em vez de ir com meus colegas na altura, tiraram gestão de empresa e ia tudo para a banca na altura, para a banca ou para as seguradoras, eu optei por me lançar como um empresário em nome individual e criar a minha empresa. E foi, até hoje tenho vindo a desenvolver a empresa e estou aqui. Ok. Então quer dizer, começaste pelos citrinos? Comecei pelos citrinos. Por acaso comprei um terreno, porque não tinha água num terreno que eu queria plantar citrinos, e tive que comprar um terreno que tinha uma vinha, mas era uma vinha de uva de mesa. Ok. Durante 2 anos aprendi a tratar dessa vinha, arranquei essa vinha, plantei mais tarde, plantei citrinos, e fiquei ali com o bicho das uvas, porque eu estou em Évora, e muitos colegas da turma da minha mulher são enólogos. E eles vinham passar férias ao Algarve e estavam-me sempre assim: olha, porquê é que tu não plantas vinha, uvas no Algarve? Porque pode dar certo. Imagina, se no Algarve temos boas frutas, laranja, figo, alfarroba, e os frutos são muito saborosos na nossa região. Portanto, não fazia sentido não existir bons vinhos na região com os frutos tão bons que temos, e os solos tão bons, e o clima tão bom que nós temos. Porque o clima da região, ao contrário do interior do país, do Alentejo ou mesmo do Alto Douro, é um clima muito menos quente e até muito mais fresco pela proximidade atlântica que nós temos, e os solos também são argilocalcários, são solos frescos. E eu pensei, olha, por que não? E a partir daí é que eu apostei nos vinhos na região. Certo, então falamos agora um bocadinho de citrinos. Neste momento, tu tens uma produção de citrinos de mais ou menos do quê? Mais ou menos 100 hectares de produção, porque eu parei um bocadinho com os citrinos, porque depois, pronto, desloquei-me um bocadinho mais para a vinha, apostei numa adega muito moderna, e comecei a construir a marca
vai fazer para o próximo ano 25 anos. 25 anos. 25 anos. Ok. Então quer dizer que se tivermos que hoje falar do Rui na sua vertente empresarial agrícola, claramente estamos a falar de vinhos, é isso, não é? É assim, em termos de negócio, de peso de negócio, os citrinos estão muito equilibrados já com a componente dos vinhos. Dos vinhos. Eu vejo mais potencial nos vinhos porque eu vou associar a minha quinta ao turismo. Porque uma região como o Algarve faz todo o sentido associarmos este negócio e para promover os nossos produtos e também para promover as visitas e quem nos visita à quinta, porque até hoje eu sou o produtor do Algarve privado mais antigo da região. Boa. E já, como eu disse, em 2026 fazemos 25 anos, onde eu vou querer inaugurar as novas instalações, que é dedicadas exclusivamente ao enoturismo, e isso vai ser um marco muito importante para a nossa quinta, que ele levei muitos anos para atingir este objetivo, por problemas legais, porque nunca mais me aprovavam na Câmara a licença de construção, portanto houve aqui um timing enorme de espera para eu arrancar com este projeto. Finalmente estou em fase de construção, e está a correr bem, a obra está a correr muito bem, e isso de aliar o meu negócio ao turismo é uma chave muito grande, porque eu tenho sido uma porta fechada e vou começar a ser uma porta aberta para nos visitarem. Mas eu também sou muito perfeccionista. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, eu já podia ter o enoturismo, uma loja, um wine tasting ali para desenrascar, mas eu não é isso que eu quero. Quero uma coisa a sério. Até porque isso do ponto de vista da marca, se calhar até nem faria sentido. Não faria sentido. Então falemos um bocadinho sobre os vinhos, não é? Eu já tive a oportunidade de visitar as instalações aqui do Rui, convido-vos desde já a fazê-lo porque são espetaculares. Agora, mais importante que as instalações é o próprio produto. Queres-nos falar sobre as diferentes ofertas que tens e já agora dizer qual é a marca? Disseste aí relativamente de forma tímida. Eu tenho uma pequena história antes de chegar aos vinhos, porque eu, quando casei, o meu sogro e o meu pai foram escolher os vinhos para o casamento. E o diretor do hotel, na altura o Hotel Viking, ainda hoje existe, mas hoje já tem outro nome associado a uma cadeia, o dono propôs um vinho da Adega Cooperativa de Lagoa. Ok. E o meu pai disse logo, no casamento do meu filho, não vamos beber vinhos algarvios. Aquilo marcou-me um pouco, porque aquela imagem que se tinha da região era assim, epá, que mau. Isto que mau. E eu pensei assim, mais tarde, depois destas conversas que eu tive com os colegas da Sílvia, não, eu vou apostar no vinho na região porque faz todo o sentido a ver. E eu acho que a grande falha na região era o homem, não era propriamente a falta de condições edafoclimáticas, né, sol e clima, porque isto existia. E a partir daí eu tive que começar a desenvolver o que é que eu ia fazer em termos de produto, porque eu não tinha uma referência para me inspirar, não é? Certo. E eu aí foi mais a intuição e mais o conhecimento que eu tive com o primeiro consultor que tivemos na quinta, que me fez plantar as castas que depois vieram dar origem aos vinhos que nós produzimos hoje. E foi um longo caminho, porque a vinha quando é jovem, nós não podemos ambicionar por grandes vinhos tintos logo ao início. E eu, se calhar, pelo clima que nós temos, pela gastronomia que nós temos na região, eu optei por apostar muito no vinho rosé, que foi um grande sucesso e foi a primeira rampa de lançamento da marca Barranco Longo nos primeiros anos. E é verdade, o vinho rosé era um vinho rosé com mais cor do que hoje tem. Os vinhos rosés são mais leves pela influência dos vinhos franceses. E hoje a marca é brancos, essencialmente 75% da produção é vinhos brancos, porque a região assim o pede. Os vinhos rosés também estão aqui um pouco incluídos nestes 75%, e depois o resto são os tintos, porque o facto é que a nossa gastronomia, o tipo de turismo que nós temos, a restauração que temos à beira-mar, as planadas pedem muito mais vinhos frescos. E os vinhos brancos também vinhos que estão a ter um aumento de consumo a nível mundial muito grande. E os vinhos tintos estão a ficar para trás. E a minha aposta, por acaso, tem vindo nessa orientação. Porque quando eu comecei a plantação da vinha era muito mais uva tinta do que uva branca. Sério? E hoje em dia é 50-50. 50-50. E se calhar vai ultrapassar, as uvas brancas vão ultrapassar as tintas. E com a ajuda depois também de fazer vinhos rosés, né, para melhorar a oferta que eu tenho aqui na região. Ok, então e uma pergunta, os teus vinhos são essencialmente vendidos em Portugal ou não? Olha, eu optei por 100% exclusivamente vender na região. Só no Algarve? Eu sou o maior produtor algarvio, 100% algarvio, que vende na região e está mais bem implementado na região. Porquê é que eu não exporto? Primeiro, porque a produção que eu tenho, felizmente, consigo escoá-la toda na região. E alguns pontos de venda em Lisboa. E não me preocupei muito com a exportação. Porque
como é que nós queremos exportar se não vencermos cá dentro? Eu acho que a base forte de uma empresa tem que ser na sua proximidade. É isso que a vai alavancar para ir para fora. Neste momento, eu estou a pensar adquirir uma nova linha de engarrafamento. Com o espaço que eu estou a construir, vou ter mais condições de aumentar a produção e de aumentar a qualidade de tudo o que eu faço. A rotulagem, o embalamento e o armazenamento. Isso vai-me permitir, se calhar, olhar para a exportação com outros olhos. Mas também tendo a parte do enoturismo, ter as minhas visitas e podendo abrir a porta às pessoas a visitarem a quinta, eu também vou ter importadores que vão abrir as pestanas e vão dizer, olha, aquele senhor ali naquele cantinho da Europa está a fazer um excelente trabalho e eu acredito que vou entrar em alguns nichos, porque eu tenho procura para isso, só que não me senti preparado para. Ótimo. Isso parece muito razoável, não é? Até porque, visto aqui a tua história, aqui deste lado da cadeira, dás um passo no abismo quando decides abrir a tua empresa num setor com o qual não tinhas relação, não é? Exato. Portanto, a tua esposa sim, mas tu não. Presumivelmente não tinhas os conhecimentos técnico-científicos que eram necessários para fazer o desenvolvimento deste projeto. Percebi que te capacitaste rodeando-te de pessoas, não é? E isso é muito bom. Mas agora, já empresário feito, pensaste, espera aí, 2 passos seguros para dar um passo maior. Exato. Quando tiver condições para isso. Sim, porque eu vejo muitos projetos vitivinícolas começarem por cima, pelo telhado. E eu fui sempre dando os passos devagar. Eu, quando as pessoas entram dentro das minhas instalações, eu consigo contar a história de cada cuba e dos equipamentos que tenho adquirido ao longo destes anos. Porque eu nunca brinquei neste setor, porque a Quinta do Barranco Longo é a única casa agrícola que produz vinho na região. Okay. Somos um produtor agrícola que produz vinho, produz laranjas, que tem uma equipa permanente. Tem tratoristas, tem podadores próprios, tem uma equipa técnica própria, não recorremos a consultores. O know-how é nosso, e a construção está dentro da empresa. Toda a dinâmica e todo o planeamento, toda a gestão está ali dentro. Eu tenho feito investimentos a preparar-me já para o próximo edifício, por exemplo, a digitalização em todos os processos de produção, tanto na vinha como dentro da adega. Eu estou ao mais alto nível que a gente possa imaginar em termos de organização. Por exemplo, a certificação que nós tivemos há poucos dias da sustentabilidade, para a dimensão que é o Barranco Longo, termos esta certificação de sustentabilidade pelo setor vitivinícola, pela Vini Portugal, isto é um passo muito forte e é uma indicação a quem sabe a dificuldade que é ter esta certificação, porque isto vai corresponder a 4 exigências numa empresa. A nível de produção, no campo, a nível de produção na adega, a nível social e a satisfação dos nossos trabalhadores e da comunidade que nos está à nossa volta, e a nível económico e financeiro, que a nossa empresa tem tido bons resultados. Portanto, são estes 4 parâmetros que são avaliados e nós fomos avaliados com excelência, com 90 e tal pontos em 100, acho que foi a mais alta do país até hoje. Ótimo, excelente. E a nível A, é uma certificação a nível A. Isso acho que quem quiser saber o que é isso, e quem nos compreender, e quem conhece bem o Rui, sabe que o Rui é exigente e é de pormenores. E esse é um caminho que nós temos tido. Quem entra na nossa empresa, vê que o layout fui eu que o desenhei, foi tudo pensado ao pormenor pelas dificuldades que eu tive ao início quando arranquei com a empresa. Que eu tinha uma adega mais pequenina, e depois quando eu passei para a adega nova, aquilo foi tudo pensado ali ao milímetro para não falhar nada. Já agora, desta oportunidade de fazer a primeira pausa, aqui no Diga Adeus ao Economês, disseste layout neste contexto, queres explicar ali ao nosso silent partner o que é o layout? Ainda há coisas mais complicadas, não é? Mas é a forma como o produto entra dentro da empresa, as uvas entram, vão para dentro de uma câmara frigorífica, pronto, aquilo tem tudo um caminho, um circuito, é um circuito de produção, onde temos depois uma linha de desengasse que tem uma mesa de escolha, onde as uvas são transportadas por bombas peristálticas, as bombas transportam sem bater a uva para umas cubas próprias. Pronto, isso é o caminho que nós temos dentro da adega, onde nós temos uma zona suja, uma zona limpa. Pronto, e são coisas pensadas com o chão todo, tem uma inclinação para ser fácil de limpar, um chão de epóxi para não andarmos a escorregar, um bocadinho rugoso. Portanto, isso são pormenores que marcam a diferença. E no Barranco Longo isso é muito a minha filosofia de trabalho. Vou partilhar contigo uma coisa com os senhores telespectadores, tem a ver com o McDonald's. Um dos sucessos da McDonald's, quando se começou o projeto que hoje deu origem a esta marca mundialmente conhecida, foi exatamente isso. Foi o desenho do restaurante.
onde é que se fritam as batatas, onde é que está a carne, qual é o circuito entre a produção e a venda, tudo isso foi otimizado para aqueles 2 caramelos que deram origem à McDonald's. E, portanto, estavas a falar disso e veio-me imediatamente este bom exemplo à cabeça, não é? E, portanto, no caso deles, fez com que fosse muito mais fácil passar entre a produção e a venda, que no caso deles tempo é mesmo muito dinheiro. Exato. No teu caso é qualidade, estamos aqui a falar, claramente. Exato, não é? é. Sim. Então, já agora, essa certificação ambiental que tu aqui falaste... Não é ambiental. Também é ambiental. Também é ambiental. Então, ajuda-me. É uma certificação... Sustentabilidade. Sustentabilidade, ok. Também tem preocupações seguramente ambientais, certo? Sim. E vamos aqui introduzir um tema importante que é o tema da água. Como é que isso, no teu projeto particular, não é? E pensando naquilo que é a escassez da região, como é que vocês lidam com isso? Em termos de um empresário que investe e que quer fazer crescer a sua empresa, e pensando não só no Barranco Longo, pensando também na região do Algarve, eu acho que é muito frustrante a coisa como tem sido vindo a ser tratada. O problema da água é um problema de falta de planeamento do Estado português. Nós já tivemos planeamento, infelizmente, não neste regime, no anterior. Tive coisas boas e teve coisas más. E neste assunto tem coisas muito más. Tem coisas muito más, que a região do Algarve tem crescido enormemente em população. Certo. O turismo é a mãe da economia, é aquilo que faz a região mover e enriquecer, mas também não pode crescer sem ter água. Não é só a agricultura que sofre pela falta de água. Foi triste ver os cortes de água que colocaram único e exclusivamente a nós, porque fomos controlados pela Agência Portuguesa do Ambiente, porque nós, 15 em 15 dias, temos que dar medidas dos nossos consumos, o que eu não vejo isso acontecer a outros setores de atividade. Eu não vou apontar os nomes, cada um sabe de si, mas eu sei do meu. E também represento um bocadinho a agricultura do Algarve, que sou vice-presidente da Federação da Agricultura do Algarve, e nós sentimos na pele o que é que foram os últimos meses, por causa dos anos sucessivos de seca que a região teve. As barragens estavam vazias, mas não é só as barragens, porque isso é fácil o olho humano ver os reservatórios de água se estão cheios, se estão vazios. Porque, por exemplo, a agricultura da região do Algarve não vive das barragens do Algarve. A agricultura do Algarve vive de aquíferos. E 2/3 da economia do Algarve agrícola é do aquífero que subsiste. É daí que se produz a riqueza da região. Só para os ouvintes os espectadores terem noção do que representa a agricultura do Algarve hoje, em termos de agricultura do país, nós representamos 10% do volume de negócios. É muito, ninguém imaginava isso, e é uma agricultura que é moderna, e então nos sistemas de rega, então é moderníssima, porque há muitos anos que nós usamos sistemas como rega gota a gota, os computadores. Isto não é uma coisa... Quando eu me instalei em 1995, eu já tinha sondas da Netafim, que é uma empresa israelita. Eu já usava gota a gota da Netafim, que é uma empresa israelita, e já tinha injetores de fertirrigação para fazer a fertilização dos citrinos. 95. Em 1995. Portanto, para os algarvios, isso já há muitos anos que nós somos muito modernos em sistemas de poupar água e de tratar bem os pomares e de manutenção das nossas explorações. Agora, isto da água foi muito mau, porque cortaram-nos a água, mas também só olham para as barragens, não olharam para a grande mãe da água da agricultura do Algarve, que é o aquífero Carença-Silves, e isso é que se devia ver com mais cuidado, porque essa água também vai parar à torneira das pessoas, porque as águas do Algarve têm furos nesse aquífero, e esse aquífero é que tem suportado os anos de seca da região. Certo. O aquífero esse também tem dificuldades, não é? Uma questão de dimensão, infiltrações salinas... As infiltrações salinas... Eu não conheço bem o tema, mas sim, parece mas que também é tema, a qualidade da água. Se não chove, a água do aquífero é excelente. Tem problemas, a jusante, onde começa a haver infiltração do mar. Quando o aquífero, o seu nível baixa. Quando não há tanta pressão que vem da serra e que vai escoar no arado, praticamente, no rio. O que é que acontece com isso? É que nos anos de seca o aquífero de facto baixou, mas não foi só a agricultura que tirou a água de lá. Claro. Foi também as águas do Algarve que também tiraram a água de lá.
Claro, claro. Portanto, do ponto de vista prático, temos assim alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar essa situação? E já agora, antes disso, falaste em 10% do volume de negócios da agricultura nacional produzido no Algarve. Só para termos uma comparação, somos 5% da população e somos 5% do produto, não é? Portanto, o Algarve vale 5% embora na agricultura este número dobre. E se calhar isto é uma nota que eu ia me esquecer de deixar, mas é uma nota de enquadramento interessante. Do ponto de vista daquilo que é a questão da água, para além daquilo que é o esforço da tecnologia, do investimento em coisas que fazem sentido, de importação de bons exemplos, imagina eu de Israel até para a produção que acabaste de falar, há mais alguma coisa que a gente possa fazer no Algarve, quer do ponto de vista micro, do empresário, e sobretudo do ponto de vista macro, do decisor político, para ajudarmos a região a melhor cuidar desse recurso fundamental que é a água? Olha, eu costumo dizer que agora este governo apresentou um programa que é a Água que nos une. Mas isso, a Água que nos une, já foi pensado há muitos anos. Este é o nome que deram agora. É ligar as barragens, ponto. Quando falamos, então se as barragens não podem se ligar porque as bacias hidrográficas não são as mesmas, não faz sentido. Há quem não concorde com os transvasos. Então também não se pode transportar energia de um lado para o outro, se vamos pensar assim, não é assim? Porque eu acho que é isso que resolve o problema a sul do país, é ligar as barragens, é fazer a tal autoestrada da água, certo. Porque isso é que vai resolver o problema da região. E aqui é fácil resolver, porque aquela barragem que é o Alqueva foi paga por todos os portugueses, não foi paga por uns poucos portugueses, foi paga pelos nossos impostos, pelos nossos pais e avós é que pagaram aquilo, ou ainda estamos a pagar. Ainda estamos a pagar, com certeza. Provavelmente. Portanto, aquilo é um projeto de Portugal, não é um projeto do Alentejo, e o Algarve dá muito à região vizinha. Se vamos pensar assim, então olha, eles também não vendem cá os vinhos, não é? Então vamos pensar assim, não, somos portugueses, vamos ser portugueses a sério. É ligar a água de norte a sul, isso sem dúvida alguma, porque lá sobra e aqui faz falta. E nos anos de seca, que nós podemos voltar a ter, porque a seca não é uma novidade na região, já houve grandes secas na região com séculos, e isso está documentado, e isso em termos históricos nós sabemos que é que aconteceu, porque houve uma grande imigração da nossa região quando houve grandes secas, muitos algarvios saíram daqui. Hoje em dia é fácil resolver, hoje temos máquinas, temos meios, e o Alqueva pode ligar muito bem à barragem de Santa Clara, e a barragem de Santa Clara pode ligar muito bem à Odelouca, e a Odelouca pode ligar muito bem à Bravura, e o problema está resolvido. Certo. Já agora aqui para a minha informação, alguém me diz que a própria ligação das barragens no Algarve não está feita, ou seja, aquelas estão no Sotavento e aquelas estão no Barlavento, não comunicam bem em termos de fluxo de água. Sim, eles podiam comunicar melhor. Comunicar melhor, não é? Portanto, até essa gestão, que é uma gestão só, digamos que regional, ainda está por concretizar na plenitude. Sim. É isso? Eu penso que o principal e o mais fácil era ligar o Alqueva a Santa Clara e a Santa Clara Cavas. Muito bem. E, portanto, essa, digamos que era a solução ideal. Era mais rápida. E é mais rápida. Nem sequer a descentralizadora, que eu acho que é uma coisa que não faz absolutamente falta nenhuma, vai ser um elefante branco. Não dá para compreender quando há tantas percas de água no sistema, não é? Que a água é injetada no sistema e depois as autarquias têm imensas percas, pode ir a 40% a 50% de percas. Alguma coisa não está bem. Se calhar a descentralizadora não vai produzir essa quantidade que se perde no sistema. Certo, e ao preço que é. É um atentado ambiental. A nível paisagístico vai estragar uma zona. Eu acho que isso é inaceitável. Nós temos serra aqui a norte, temos é criar meios para agarrar a água e para distribuí-la melhor. Isso é o que deve ser feito. Ok. Já agora, falaste-me aí também na certificação que a tua empresa agora tem, não é? Falaste-me do cuidado com os trabalhadores. Isso também é um tema caro, não é? Isso é um tema caro, não é? Portanto, o Algarve é uma região ótima para visitar, é uma região fantástica para desfrutar, mas é uma região para trabalhar, enfim. É complicado arranjar equipas de trabalho. Isso. Como é que é na agricultura? É muito complicado. Muito complicado. Mas eu tenho trabalhadores na casa com 30 anos quase. Uau! E eu gosto de manter as pessoas. Eu dou as condições que a empresa permite. Gostava de dar muito mais, não fosse os impostos que nós temos. Claro. É o inibidor que nós temos, o empresário tem, as empresas têm. Mas não, o grau de satisfação e a formação e manter as equipas, isso é muito importante para uma empresa desenvolver. Porque mais nesta área, na área agrícola, é muito sensível. Mas eu também não mando ninguém para o fundo de desemprego no inverno. Não é? Certo, mantens a tua equipa. Eu mantenho a minha equipa
Não sou como a hotelaria, que fecha a porta e abre um mês, 3 ou 4 meses depois. Eu não posso fazer isso, não posso dar esse luxo, mas também as valências que eu queria dentro da minha empresa, dentro da citricultura, dentro da viticultura, depois dentro da adega, isto permite-me fixar uma equipa e torná-los também um bocadinho versáteis para fazermos um pouco de tudo. Então, pensando agora na tua posição, não como empresário, mas como representante do setor, não é? Disseste aqui nesta nossa conversa que tens também esse chapéu. Como é que é o panorama no resto das empresas? Há muita dificuldade em contratar? A questão da habitação é um problema? A habitação é o maior problema que temos na região neste momento. É, não é? É. O que há, não há. É melhor dizer logo, não há habitação. E é uma coisa que custa muito ver, é eu ir na estrada a caminho da minha casa, o que era campo há uns dias, agora parece que é um bidonville ali da zona, e estão-se a deixar de construir muitas casas ilegais, muitas barracas, não é? Isso é mau. Claro. É um mau para a região, torna a região menos segura, porque é assim, a economia da região quer crescer mais, mas não tem estrutura para suportar o crescimento neste momento. Porque se vão construir mais unidades de turismo na região, tem que se pensar em criar melhores meios de transporte, mais hospitais ou melhores cuidados na saúde, mais água na região. Quer dizer, as infraestruturas estão a ficar debilitadas ou insuficientes para as exigências da região. E eu acho que isso não está a ser bem ponderado. Porque quando foi a seca, castigou-se o mais fácil, que foi a agricultura. E isso não é correto. Porque se queremos mais unidades hoteleiras, temos que ter mais saúde. Se queremos ter mais unidades hoteleiras, temos que ter mais segurança. Se temos que ter mais unidades hoteleiras, temos que ter mais habitação para fixar pessoas para trabalharem. Porque eu não sei onde é que vão arranjar pessoas para trabalhar nos próximos anos se não se der uma resposta imediata às exigências da procura. Muito bem, já levámos ali o cartãozinho amarelo, o que significa que a nossa conversa já vai nos 25, 27 minutos. E, portanto, antes de terminar, eu gostava de dizer aqui 2 desafios, embora do ponto de vista prático tu já tenhas atalhado alguma coisa. Estamos em vésperas de eleições legislativas, não é? Temos neste momento alguma conversa no país e na região sobre as grandes prioridades e, portanto, eu agora convidava-te a ser, digamos que, pensar que é Natal, e, portanto, se pudesse elencar 3 prioridades para a região do Algarve, 3, quais seriam e porquê? Comentário breve. E no final, com uma nota de esperança, espero eu, pensando naquelas grandes defesas do Rui Virgínia com a camisola certa vestida, deixar uma nota para aqueles que nos estão a ver, seja para visitar-nos, seja para visitar-te, seja para provar um dos teus vinhos favoritos, aquilo que achares conveniente. Primeiro, água. Acho que é fundamental termos água para todos os setores da economia da região. O segundo, saúde. Termos finalmente, ou termos um hospital, porque não é finalmente, eu não estou a ver nada. Sinceramente não vejo. E não é só a questão do hospital, é depois ter os médicos, é ter os enfermeiros, é ter o staff, porque também para fixar pessoas também é preciso casas. Claro. E a segurança. É não perdermos a segurança que temos, porque a região do Algarve é uma região segura, por enquanto, mas se não forem tomadas medidas como devem ser, com planeamento e a pensar no futuro, também podemos perder isso. E eu acho que a grande força que a nossa região tem, além da beleza que tem, é a segurança que nós ainda temos. Porque ainda vivemos tranquilos na nossa região. Isso nunca se deve perder. Certo. Estou de acordo. Do meu assunto, não vou só puxar ao barranco longo. Não te esqueças de ver o nosso... Eu só digo uma coisa, olha, bebam vinho do Algarve e esqueçam lá as outras regiões. No Algarve, ser romano. Isso. Mas já agora, antes de fecharmos, ainda me lembro de uma coisa que é o Late Harvest. Late Harvest, isso Queres explicar isso, pá? O Late Harvest eu pensava que ias falar disso, tem um nome próprio, que é o Knockout, que é o QO, que é para terminares a refeição em grande. Certo. Que é um knockout foi o primeiro grande Late Harvest produzido na região, fomos nós que o produzimos. Mas tens de explicar o que é o Late Harvest. O Late Harvest é um vinho de sobremesa, que as uvas deixo na vinha, com umas redes para os pássaros não comerem, e elas desidratam com o tempo, e lá para outubro, quase em novembro, nós vindimamos, aquilo são passas. É passas, não é? São passas, e depois colocamos em lagar, e depois paramos a fermentação ali a meio, para não desdobrar o açúcar todo, e aliás, nem as leveduras conseguem, porque aquilo é tanto açúcar, não conseguem desdobrar, e nós, através do frio, paramos a fermentação para ter 11,5 graus de álcool, não é muito alcoólico, com uma excelente acidez. Aquilo é um vinho espetacular. É uma delícia. É espetacular. É uma delícia. O Algarve faz coisas muito boas e não é só o barranco longo, também há outros produtores que portam-se bem e acho que temos um potencial muito grande, não é só nos vinhos, é como na nossa gastronomia,
A região é como a laranja do Algarve, também é saborosa, e agora também temos os abacates. Certo. A região produz coisas muito boas, e há que potenciá-las e há que apoiá-las ao máximo. Muito bem, um gosto Obrigado, ter-te Luís. aqui comigo, Rui. Até daqui a mais ou menos 2 semanas no Diga Adeus ao Economês. Maston, a construtora de alto padrão que transforma sonhos em realidade. W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver.